Imagine o seguinte cenário. Você chega lá no plantão numa sexta-feira à noite, está acompanhando um médico em um plantão noturno ali, seus amigos foram para um barzinho. E aí no plantão chega Jorge, esse jovem aí de 31 anos dizendo que ele está com diarreia. Ele só chega e diz isso para você. O que é que você faz? O que é que você vai perguntar para ele? Então vamos lá, pausa esse vídeo agora e anota aí do lado tudo que você vai perguntar para Jorge, tá? Então pausa agora, vai! Opa, pausou? Pronto? Foi? Vamos lá, então. Então, agora que você já anotou, a gente pode voltar aqui ao atendimento de Jorge, tá? Então, a primeira coisa que você vai pensar em perguntar seria, por exemplo, quanto tempo que você está com essa diarreia? Certo. Essa duração é importante. Por quê? Porque dependendo do tempo que ele está com essa diarreia, isso pode indicar diversas hipóteses diagnósticas, tá? Então, a gente vai classificar essa diarreia em 3 grandes grupos, de acordo com a duração. Primeiro, ela pode ser aguda, ou seja, quando a gente tem ali menos de 2 semanas de duração, tá? Isso é indicativo, por exemplo, de algum agente infeccioso que acabou afetando ali, por exemplo, o Jorge, que pode estar desencadeando essa diarreia, tá? Mas se ela é subaguda, ela está ali no meio do caminho entre a aguda e a próxima classificação, e entre 2 e 4 semanas você tem uma hipótese meio incerta, porque pode ser mais para aguda, pode ser mais para crônica, você fica meio assim para afirmar com certeza alguma possível hipótese, tá? Precisaria investigar mais. Mas quando ela é crônica, ou seja, ela passa das 4 semanas, a gente já começa a pensar em uma possível inflamação intestinal que pode estar causando esse caos um pouquinho mais prolongado. E aí você pergunta para Jorge há quanto tempo, né, que ele está com esse quadro. A gente pergunta e ele diz, faz só 4 dias, mas está me incomodando bastante. E aí, o que é que você vai perguntar mais? Então outra coisa que você pode ter anotado aí do lado é quantas vezes por dia Jorge está indo no banheiro, né? Então com essa informação a gente vai conseguir classificar como uma diarreia alta ou uma diarreia baixa. A diarreia alta é aquela que vai acometer principalmente o intestino delgado, tá? O intestino delgado, como vocês já devem ter visto lá na parte de fisiologia, tá? Quando vocês estavam lá com o comecinho do curso, é onde acontece uma grande parte da digestão, tá? E essa diarreia alta, ela é caracterizada principalmente por uma menor frequência nas evacuações e um maior volume de fezes. Digamos, é como se o paciente acabasse aproveitando cada vez mais que ele vai no banheiro. Então, ele aproveita cada ida mesmo. Então, vai menos vezes, mas acaba tendo um volume maior a cada vez que vai. E pode ter diversas causas relacionadas a essa diarreia alta. Pode ser uma infecção, pode ser um parasita, pode ser indicativo de má absorção também, tá? A gente vai precisar de mais informações para conseguir filtrar ainda mais isso daí e conseguir definir alguma possível causa aí para essa diarreia. Outra classificação é a diarreia baixa. Já a diarreia baixa, no lugar dela acometer o intestino delgado, principalmente, ela vai acometer principalmente o cólon, que é um importante local de absorção aí de vários nutrientes. Então, a diarreia baixa ela é caracterizada por ter uma maior frequência de evacuações. Então, a pessoa vai mais no banheiro, cada vez mais ao dia. Podem chegar até 10, 20 evacuações por dia, mas cada evacuação vai ter um volume menor lá do que a diarreia alta, tá? E também pode ter alguns sinais e sintomas associados, como a presença de sangue ou pus nas fezes, e também o tenesmo retal, que é uma espécie de sensação do paciente, que o paciente vai referir para você, que ele não está conseguindo eliminar todo o conteúdo que ele gostaria de eliminar. É a sensação que ainda tem um pouquinho ali para colocar mais para fora, sabe? Voltando aqui para Jorge, 31 anos, ele te disse que vai poucas vezes, mas tem um volume grande. Então a gente já classifica ela como uma diarreia alta, né? Outra coisa que a gente pode perguntar para Jorge: como são as fezes? O que é que tem nela? Elas são muito moles, são muito duras, são pastosas? Como são as fezes? Nessa hora ele olha para você com a cara de... É fezes, ué. Ele tem... É só fezes de diarreia, tá ali mole, pronto. Aí você vai e mostra essa escala, você pesquisa no seu celular uma escala e já mostra aí a escala de Bristol
para perguntar se ele se assemelha a algum desses tipos, tá? Então, quando ele olha para isso, ele já identifica, parece mais com tipo 6, tipo 7, mais ou menos, não tem nada a ver com tipo 1, tipo 2. Tipo 1 e tipo 2 seriam mais indicativos aí de constipação, certo? E os números maiores são indicativos mais de diarreia. E aí você pergunta se tinha mais alguma coisa nas fezes, além só das fezes em si. Então, tem gordura nas fezes, se ele tivesse a presença de gordura aí nas fezes, ele acabaria referindo a o que a gente chama de esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes. O que é que ele diria para você? Estão um pouco mais grudentas, grudando ali nas paredes do vaso, estão com a espuma que estão chamando a atenção, estão flutuando no vaso, e aí você já pensa, uma esteatorreia. Outra coisa, presença de restos alimentares, mas não qualquer alimento, tá? Alimentos que são digeríveis é o que vai chamar mais a atenção pra gente, que pode ser indicativo de algum problema de digestão ali no organismo dele. Também perguntar se as fezes se assemelham a uma borra de café. Então, o que é isso? É quando as fezes estão bem enegrecidas, estão com um odor bem pútrido mesmo, amolecidas, pegajosas. Isso indica a presença de sangue digerido. E aí pensa aqui comigo, o que é que pode ser sangue digerido? Por que tem sangue digerido nas fezes? Porque digamos que pode estar sangrando mais em cima no nosso trânsito intestinal, e aí ele vai passando, vai sendo digerido até chegar lá embaixo e ser eliminado. Então, ele pode ser sugestivo de uma hemorragia digestiva alta, por exemplo. Além disso, pode ter também a presença de sangue vivo. Sangue vivo é o que a gente chama de enterorragia. Nesses casos, a gente precisa investigar a quantidade, esse sangramento nas enterorragias. Tem que investigar se é muito intenso, se pode chegar a causar uma desidratação, quanto já perdeu, né, de sangue, se é sangue vivo mesmo, ou se é o melena, né, que é o que a gente falou anteriormente, que daria esse aspecto de borra de café. Então, se é a enterorragia, que é o sangue vivo, ou se é o melena, que é o sangue digerido. Então, Jorge, ele disse que não tinha nada demais, só estavam um pouco amolecidas, parecidas com tipo 6 ali na escala de Bristol. E aí, para finalizar, qual seria a última pergunta aqui que a gente faria para ele, que na verdade está na cara há muito tempo. Está na cara desde o começo, está na cara de Jorge desde o começo. Você vai perguntar se teve alguma outra coisa. Se teve algum sintoma, está sentindo mais alguma coisa. E olha a cara do pobre do Jorge. Ele está com uma dor muito forte. Ele está com uma dor abdominal que é muito intensa e você precisa questionar isso. Você já viu a aula dos segredos da dor lá com o Gabriel? Ele explicou bem direitinho o IFDP milícia. Então, você precisa questionar todos aqueles pontos da dor nessa dor abdominal que está associada à diarreia, tá? Também pode estar associado com vômitos, certo? Só que eu não vou dar spoilers aqui, porque vai ter uma aula para a gente falar melhor de vômitos. E também pode ter síncope, como eu falei. Se está tendo uma eliminação muito intensa de sangue ou mesmo de água, o paciente pode chegar a ficar desidratado, pode acabar tendo esse episódio de síncope. Ok, então quais são os principais pontos aqui dessa aula que a gente não pode sair daqui sem lembrar de todos eles? Há quanto tempo que está tendo essa diarreia? A gente vai classificar entre aguda, subaguda e crônica, tá? Lembrar dos pontos de corte aí, aguda até 2 semanas, crônica acima de 4, subaguda aí no meio do caminho, entre 2 e 4. Também questionar sobre quantas vezes o paciente vai por dia, para a gente poder classificar entre alta e baixa, tá? Para a gente identificar onde está o problema, principalmente. Como são as fezes, usar a escala de Bristol, questionar sobre esteatorreia, restos alimentares, e também questionar sobre a presença de sangue, podendo ser digerido, seria o melena, ou sangue vivo, que seria a enterorragia. E também questionar sobre sintomas associados, que seria a presença de dor, vômito, síncope. Então, tudo isso aí não pode faltar numa anamnese de diarreia. Então, já tira o print aí para a gente poder seguir para a próxima aula.
Até lá.